Bem-vindos a bordo. Esta aula tem o objetivo de dar um suporte para a matéria cálculo numérico, onde tem uma atividade que é solicitado uma comparação entre as aproximações de raízes utilizando o método da bisseção e o método de Newton. Tudo isto será feito com o auxílio de um programa que é o GeoGebra. Vai nos dar o subsídio necessário e até adiantar algumas respostas. Nós saberemos a resposta até antes, mas vamos entender o processo de construção dos dois métodos, tanto de Newton como o de bisseção, mas geometricamente que nós iremos fazer isso. O método de Newton, nós vamos verificar o que é que ele faz, mas vamos entender primeiro como funcionará a nossa função. Eu vou chamar de função boa, uma função, para não precisar definir toda a função, que não é uma função de ponta, que é uma função contínua, vamos colocar aqui essa função como sendo uma função boa. E a gente não vai perder de vista que, utilizando o método de Newton, nós teremos que a primeira derivada da função não é nula, a segunda derivada da função também não é nula. Além disso, a gente vai dizer que o f', primeira derivada, não é primeira derivada não, que a função, deixa eu ajustar logo isso aqui, a função f de x0 vezes o f, duas linhas de x0, é maior do que zero. Isso é uma condição que a gente precisa para escolhermos um bom f de x0. O que a gente vai fazer, como a ideia é fazer uma comparação entre os dois métodos, a ideia é ver se é possível nós partirmos do mesmo ponto de aproximação dentro daquele intervalo. Como o método da bisseção nos permite achar o ponto intermediário entre os limites do intervalo, o ponto médio, o método da bisseção, dividindo sempre o intervalo em duas partes, a gente vai tentar fazer a mesma coisa se este ponto for possível no método de Newton. Vamos então começar verificando logo esta condição. Vamos ver aqui o que acontece. Se eu tenho como opção começar um ponto intermediário para que a gente possa comparar com o método da bisseção. O nosso objetivo, então, é tentar subsídios para a atividade 1. E a ideia que eu tive para não sair muito complicada a brincadeira é a gente usar isto geometricamente. Vamos então colocar uma constante aqui, vamos colocar uma função aqui muito parecida com a questão que está publicada. Dada a função f de x, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 6x menos 1, pede-se a diferença entre as raízes, calculada com 3 interações apenas. Pelo método da bisseção, a gente vai fazer 3 interações no método da bisseção, geometricamente, e vendo o traçado da função, que torna a função, torna tudo isso muito mais rápido. Vocês vão ver no GeoGebra como é que a gente vai fazer. E vamos comparar também com o método de Newton, que a gente não vai precisar recorrer a outros métodos como cordas, Lagrange, a gente já vai estar acompanhando ali dentro da própria função uma possível resposta, porque ele já garantiu para a gente que existe apenas uma raiz no intervalo que vai de 0 até 10. Isso vai facilitar muito e vai adiantar bastante as nossas ideias, de forma que nós não vamos precisar tanto entrar no conceito de convergência, vamos entrar no conceito de limite, nós vamos usar realmente um GeoGebra para resolver isso e teremos muita velocidade
na hora dessa resolução e dessa comparação, porque a questão pede apenas 3 interações. Então, mesmo que a gente tenha uma raiz muito precisa ali, nós não vamos utilizar aquela raiz precisa, porque a gente quer comparar os erros que vão acontecer entre os dois métodos, bisseção e método de Newton. Vamos então começar verificando o que é que acontece quando a gente utiliza esse método. Vamos lá? Primeiro, eu vou precisar da primeira derivada, eu nem iria precisar, eu vou precisar da segunda derivada, porque por causa desta condição que está colocada aqui em cima. Ó. F' não é nula, F duas linhas não é nula. Então, utilizando estas duas condições, f' de x não é nula, realmente não é, ela é 3x ao quadrado menos 4x menos 6. Eu simplesmente derivei a nossa função, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 6x menos 1, apenas derivei. Derivada de 3x ao cubo é 3x ao quadrado, derivada de 2x ao quadrado é 4x, derivada de menos 6x é menos 6, e 1 é uma constante, a derivada da constante é zero. Derivando novamente, para termos a segunda derivada, nós teremos f duas linhas de x igual, derivando primeiro, né, 3x ao quadrado, derivada vai dar 6x, menos 4x, a derivada de menos 4x é menos 4. Logo, não são nulas, o que nos adianta podermos usar este processo. Mais do que isso, a gente vai verificar se, tentando um ponto intermediário, vou usando, né, não é que esse seja o método da bisseção, mas como eu quero partir do mesmo ponto, então eu vou chamar o x0 de 5. A ideia é que você veja que, utilizando o método de Newton, nós teremos uma aproximação muito mais rápida da raiz do que quando a gente utiliza o método da bisseção. Essa é a ideia, inclusive, de toda a questão. Nós percebemos que existem métodos melhores do que o método da bisseção. Então, a ideia é que a gente comece com o mesmo número, mas primeiro eu preciso pegar uma autorização para ver se nós realmente podemos começar com o número 5, né? Porque o processo da bisseção vai começar com o número 5. Vamos ver como é que fica? Eu substituí o 5 na função original. F de 5 é igual a 5 ao cubo menos 2 vezes 5 ao quadrado, menos 6 vezes 5 menos 1, dá um total de 44. Legal. Mais do que isso, F duas linhas, a segunda derivada, a gente já tinha calculado a segunda derivada aqui em cima, e a segunda derivada era 6x menos 4, então eu tenho que fazer 6 vezes 5 menos 4, e isto vai resultar em 26. Voltando ali, verificando a nossa condição, olha a condição que nós temos que ter. Olha a condição. A segunda condição, f de x0 vezes f duas linhas de x0 tem que ser maior do que zero. E a gente pode verificar aqui embaixo que f de 5 vezes a segunda derivada de 5, substituída na função, na segunda derivada, é maior do que zero. 44 vezes 26, número positivo vezes o número positivo, vai resultar também o número positivo. E isto vai nos possibilitar resolver utilizando o processo de Newton. Este é o momento em que nós vamos parar essas condições e vamos diretamente para uma resposta gráfica. Vou começar uma resposta gráfica utilizando, vou usar o GeoGebra, lógico, né? Deixa eu abrir o GeoGebra aqui para vocês. Deixa eu ver como é que fica melhor na hora de compartilhar. Esse compartilhamento aqui fica mais legal. E aí nós vamos ter a nossa função, já coloquei a função aqui, ó, f de x é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 6x mais 1, já está desenhado de verde a nossa função. Ele me diz que se a gente testar uma segunda derivada, eu vou colocar o desenho da segunda derivada só para a gente ver o que está acontecendo. Repare que no desenho da segunda derivada,
no intervalo ali no ponto 5, que é onde a gente pretende começar, ambos são positivos, tanto a função original quanto a função da segunda derivada. Todos os dois têm sinal positivo, então está autorizado a gente fazer isso. Eu não precisava calcular o f visualmente no gráfico, eu já percebo essa autorização e já sei que eu posso usar o 5 como sendo meu ponto inicial. E a ideia agora vai ser justamente nós tentarmos geometricamente. Vou buscar dois pontos aqui, ó, ponto 0, esse é o meu ponto A, ponto 10, porque o nosso intervalo está entre o 0 e o 10, e a partir daí que nós vamos começar a achar a raiz dessa função, embora eu esteja vendo ali, é um processo geométrico apenas com 3 interações. Vou batizar o A com outro nomezinho mais bonitinho. Vou voltar meu compartilhamento da outra tela aqui, acho que vai ficar melhor, porque a gente vai ficar mais à vontade nesse trabalho. Vamos lá então, propriedades aqui, vou deixar tudo bonitinho, colorido, é bom que vocês vão vendo aqui como é que a gente vai atuar. Nosso ponto A já está de laranja, vou chamar ele de ponto P, para não atrapalhar mais adiante. Vou chamar o ponto 10, que eu não estou vendo agora, mas eu posso carregar um pouquinho aqui para o lado. Vou chamar o ponto B. Vou chamar o nosso ponto B de ponto Q, ficar mais fácil. Vou deixar ele também em laranjinha, para a gente acompanhar. E deixa eu ver se precisa mais alguma coisa. Não, vamos começar buscando pontos médios, tá? Então, vou aqui, busco um ponto médio entre o ponto P e o ponto Q. Processo da bisseção. No processo da bisseção, a gente vai olhar a imagem deste ponto, que eu não gostaria de chamar de A, vou chamar de B. Propriedades. Vou chamar esse ponto de B0, que é o ponto que não vai ser contado como sendo uma das interações. Repare que o B0 ele não partiu de nenhuma interação, ele partiu do ponto médio. As interações vão começar agora. O que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que o ponto Q vai ser abandonado, porque o B0 ele tem uma imagem positiva e o P ele tem uma imagem negativa. Então, o ponto de interação tem que estar entre P e B0. Vamos para a nossa primeira interação. Então, achei nossa primeira interação, que eu não vou deixar com o nome de A. Eu vou batizar ele de B1, que é a nossa primeira interação. Batizado o ponto B1. E agora, o que é que eu sei? Eu sei que a minha imagem de B1 é negativa, minha imagem de B0 é positiva, sinal que minha próxima interação estará entre B1 e B0. Vamos para ela. Entre B1 e B0, que foi que houve, vamos marcar aqui de novo. Interação entre B1 e B0, está aqui marcado. Vou aumentando aqui, não vou chamar de A, vou chamar de B2 esse ponto. E aí estamos nos aproximando da raiz pelo processo da bisseção. Falta apenas mais uma interação. Repare que a imagem de B2 é positiva, que a imagem do B1 é negativa. Então, nossa próxima interação está entre B1 e B2. Opa! Já temos aqui o ponto B3 e esta é a nossa terceira interação, momento este em que eu tenho que parar a nossa resolução e a nossa resposta está dando aqui, ó, a terceira interação acusa que a nossa resposta é 3,13. Vou anotar este número aqui, 3,13, que é a nossa terceira interação. Então, nós ficamos utilizando o método da bisseção pela
bisseção, tivemos que B3 é igual a 3, eu vou aumentar a precisão ali, aumentando o número aqui no arredondamento, eu vou usar 4 casas decimais, 3,125. Então, 3,125, este é o resultado da raiz utilizando o método da bisseção. Deixei ele aqui cravado de laranja para ficar mais fácil a hora do entendimento. Vamos entender agora vou deixar logo anotado aqui, pelo processo por Newton. Nós vamos ter, eu vou chamar de X3, com certeza lá eu chamarei também de X3, que será a nossa terceira interação, e não sabemos ainda qual o resultado desta terceira interação. Deixa eu botar um embaixo do outro, que depois a gente vai fazer uma subtração entre essas diferenças. Logicamente que se é erro, nós estamos calculando em módulo, tá? O que nós vamos precisar então depois vai ser o módulo entre x3 menos B3. Repare que tanto faz B3 menos X3 ou X3 menos B3, porque nós estamos falando de erro, né? O erro que vai acontecer, portanto, colocado dentro de módulo. Vamos continuar, vamos fazer o mesmo processo, não, vamos fazer o processo de Newton agora lá no GeoGebra, e vamos entender o que é que o processo de Newton vai nos dizer. E como nós já estamos autorizados a começar pelo ponto 5, repare que nossa resposta aqui, ela foi B3, né? Eu vou pegar o B3 aqui, ó, e vou chamar ele de laranja, para ficar mais fácil a comparação. Vou chamar de laranja, chamar de vinho vermelho, pronto. Chamei o B3 de vermelho, para que a gente possa depois comparar com a resposta obtida pelo processo de Newton. Pelo processo de Newton, vou tomar a liberdade aqui, ó, de esconder os pontos B1, B2, porque eram ferramentas que nós estamos usando. E vamos começar também utilizando o ponto 5, e eu vou chamar esse ponto este ponto onde nós vamos começar, deixa eu esconder de novo, eu vou chamar este ponto de ponto X0. É o meu primeiro ponto, não vou deixar ele com o nome de P, vou chamar ele de X0. Nosso primeiro ponto, que não pertence a nenhuma das interações. Ponto, por favor, letra maiúscula. Então, X0 ali colocado. O que o método de Newton diz? Que nós vamos buscar a imagem de X0, ou seja, vou buscar o X0 na interseção da imagem dele. Olha o que vai acontecer, como é lindo o processo. Eu vou buscar uma perpendicular a X0 e vou buscar a interseção desta perpendicular com a nossa função original. Vamos então marcar esta interseção. Temos uma interseção que eu vou chamar de A0. Nós não temos nenhum ponto ainda chamado de A0. Vou pegar esse ponto B que está aqui e vou batizar ele com o nome de A0. Vou deixar ele azulzinho para ficar sem confusão com as outras coisas que nós estamos fazendo. Deixei o A0 azulzinho. Agora vem uma parte da magia do método de Newton. Olha o que ele vai fazer. Estou ampliando bastante para a gente enxergar o que é que vai acontecer. No ponto A0, perpendicular à curva, vou fazer melhor. Em vez de ampliar desta maneira,
eu vou mexer na escala do eixo, que aí vai ficar mais tranquilo para a gente, já que ele está bem lá em cima, ele está lá no 44, a gente sabia que ia acontecer isso, né? Eu vou ampliar a minha escala do eixo X para ficar mais fácil de vocês perceberem o que o Newton vai fazer com essa função bonitona que está aqui. Vamos lá. Newton disse o seguinte: nós vamos buscar a derivada nesse ponto. Espera aí, a derivada neste ponto é a tangente. Então, eu vou buscar a tangente à reta. Vamos lá, tangente no GeoGebra, todo geométrico, tá certo? Então, eu tenho tangente à nossa função, passando pelo ponto A. E vou chamar essa curva aqui, essa reta que apareceu, reta tangente, eu vou buscar um pontinho roxo aqui para a gente não se atrapalhar. Opa, roxo. Quero ele roxinho aqui, ó, para a gente não atrapalhar, chama bem a atenção das aproximações, tá? E vou pegar esta retinha que está aqui, a perpendicular, também para a gente não atrapalhar nada. Eu vou deixar ela mais fininha, vou colocar uma linha pontilhada aqui para a gente entender. Então, eu peguei um ponto x0, que era o 5, eu queria que fosse igual ao método da bisseção, para a gente ver como essa aproximação acontece. A nossa resposta lá está marcada, eu acho que esse ponto A não me interessa. Eu tenho B0, B1. Não é esse que me interessa. É o ponto A, que deveria ser o ponto B3. Né? Vou colocar ele ali novamente como sendo o ponto B3. B3, que é a nossa resposta da função. Esse era o nosso B3. E não quero ele aparecendo aqui agora, não. Deixa ele escondidinho ali, depois a gente compara qual das duas se aproximou mais. Bem, nós já temos este valor. Agora, olha o que Newton diz. Você vai pegar a interseção desta reta com o eixo e vai, a partir dali, buscar uma perpendicular a esse ponto, até que ele busque achar a interseção novamente com a curva. E é exatamente isso que eu vou fazer. A interseção, que eu quero a imagem agora do ponto, que não é mais ponto A, é o ponto X1. A gente achou o ponto X1. X1, nossa primeira interação, tá? Então, esse ponto X1 está colocado. Vou chamar ele também de azul. Esse é o nosso ponto X1, que vai gerar lá em cima uma imagem. E esta imagem eu vou chamar... Deixa eu buscar aqui novamente. Tem um ponto a mais aqui que eu não pedi para ele aparecer, eu vou apagar esse também que não me interessa, vou recomeçar. Eu vou buscar a imagem do ponto X1. Vamos lá. É a interseção da reta perpendicular com a nossa curva. Cheguei nesse ponto A, que não vai ser chamado de A, vou chamar ele de A1. E vou colocar ele azulzinho para você perceber que é ele que nós estamos trazendo como imagem. Vou traçar novamente a minha linha aqui como sendo uma... torna ela mais fina, torna ela tracejada para não atrapalhar. E o que é que eu vou fazer? Aí agora vocês já perceberam o processo. Lá em A1, novamente, eu vou traçar uma tangente, ou seja, eu vou buscar a derivada da curva no ponto A1. Então, eu vou buscar a tangente novamente, tangente a curva, passando pelo ponto A1. E o que é que nós estamos fazendo com essas tangentes? Estamos colocando ela da cor roxa.
Muito bem, novamente. Roxa, venha, roxa. Para não ficar muito confuso, eu vou separar aqui a minha organização das janelas, tá? Eu vou botar a minha organização por tipo de objeto. Então, as retas estão já separadas, os pontos já estão separados. O que é que eu vou fazer? Buscar o meu x2. Repare que o x2 aqui, ele já está aproximando. E o que é o x2? A interseção da reta tangente com o eixo. Este ponto não se chama A, ele se chama, vou renomear ele aqui, e ele vai se chamar x2. E estamos nos aproximando da raiz. O ponto x2, novamente, eu vou deixar ele azulzinho, tá ali ele, estamos nos aproximando e ainda é pedido mais uma terceira interação. Como é que eu vou fazer? A mesma coisa novamente. Eu vou novamente buscar uma perpendicular, reta perpendicular ao eixo, passando no ponto x2. Vou deixar logo ele bonitinho, já que ele está selecionado aqui. Não estava selecionado, mas eu seleciono ele aqui. Vou deixar logo ele aqui, ó, tracejado, mais fininho. Vou deixar ele tracejado. Pronto. E aí nós vamos agora fazer o quê? Mais uma vez, vamos buscar a interseção para pegar a imagem, né? Temos aqui mais uma interseção. Esse ponto, se eu não me engano, ele vai ser o A2. Vai ser o nosso, não vai se chamar A, ele vai se chamar A2. Então, mudo o nome dele mais uma vez. Ele se chama A2. Vou deixar ele azulzinho, igual a todos que nós já fizemos. Então, o nosso A2. E pela última vez, nós vamos buscar a terceira tangente, a derivada da curva no ponto A2. É a nossa terceira tangente. Como é que a gente busca? Reta tangente, a curva, que é a nossa função, passando pelo ponto A2. E para a gente deixar tudo feliz, nós vamos deixar ela também roxinha. Novamente, vamos deixar ela roxinha aqui, tá certo? E finalmente, olha como nós conseguimos nos aproximar da raiz. Olha, deu muito bom, mas o que eu preciso que você entenda é que cada método ele tem um objetivo. É lógico que esse método é melhor, mas ele não é único, ainda existem outros métodos, tá certo? Existe, por exemplo, o método de Pégaso, tá certo? E aí cada um tem seu objetivo. Alguns se aproximam mais rápido para determinadas curvas, outros se aproximam mais rápido para outras curvas. Vamos pegar logo nossa resposta, que é o nosso x3. É a interseção entre o eixo e a nossa curva. E está aqui o nosso ponto x3. Vou mudar novamente o nome dele. Ele se chama x3. Vou botar ele de azulzinho, como a gente fez com todos os outros, e está aqui a nossa resposta. Vou tirar essa programação toda que está aqui e vou fazer uma visualização de tudo que aconteceu. Então, nós pegamos o primeiro x0, que era o 5, que a gente queria fazer a comparação com a abscissão, como é que ele ia se aproximar, x0, a resposta está lá longe no 44, buscamos a reta tangente, que é essa primeira reta que é a mais afastada de todas, coisa que às vezes não acontece na abscissão, né? Repare que nesse processo, ele sempre foi se aproximando. No processo da abscissão, vocês vão ver que a última ele se afastou, a gente já estava mais próximo, mas aí pelo processo ele terminou se afastando um pouco mais. Deixa eu colocar aqui então o processo x1, ele veio buscar a interseção novamente, busca a segunda reta tangente, que é onde ele interceptou no x2,
Finalmente eu busco a imagem do x2, busco a reta tangente, pela terceira e última vez nós achamos o valor para x3. Como eu pedi ali, deixa eu ver se eu consigo novamente, opções, arredondamento para 4 casas decimais, eu vou aproveitar o nosso x3, ele vai para 3,6979. É o número que eu vou voltar lá. Então, eu vou só aproveitar que nós estamos ainda nesse programa e vou deixar aqui o nosso B3 onde ele estava. Cadê o nosso? Olha o B3, a distância que o B3 ficou da brincadeira, né? Então, repare que esse método ele ganhou uma aproximação muito mais rapidamente do que o método da abscissão. Aí você pode contestar comigo assim, ó, mas o B2 estava mais próximo. Sim, mas o método da abscissão tem esse inconveniente. Às vezes ele coloca muito próximo, mas eu tinha que buscar o ponto médio entre o B2 e o P, né? E o B3, não, era o B2 e o P. Então, como a gente precisou fazer isso, aí a gente terminou se afastando um pouco. Espero não ter a ideia aqui, era somente que você tivesse uma visão gráfica do que faz o método de Newton. E ele realmente é muito lindo, né? Estou com deturpação aqui em alguns eixos, em algumas escalas, mas a ideia era que você visualizasse melhor o que está acontecendo com os dois métodos. Muito bem, vou voltar agora para calcular a diferença. Como o nosso x3 foi 3,6979, então quando eu fizer a comparação fizer essa subtração, né? A resposta vai dar, eu vou usar uma máquina, tá? Então eu tenho 3,6979 menos 3,125. Isto está dando um erro, né? Uma diferença entre as raízes, embora eu possa buscar a raiz real ali no GeoGebra, né? 5729. Não foi isso que a questão pediu, tá? A questão pediu, vou grifar aqui, ó. A questão pediu para que fosse calculado, vou buscar aqui, a diferença. Então, que nós estamos querendo calcular não é a diferença entre os dois processos, entre o processo 1 e o processo 2. Não é a diferença entre a realidade, a raiz real, porque a gente parou o processo no meio. Se a gente continuasse resolvendo, nós teríamos valores se aproximando muito bem ali e teríamos erros pequeninos com o método de Newton, né? E obsessão, cada vez que a gente fizesse, nós também iríamos iremos melhorar a resposta. Só que Newton realmente se aproxima muito mais rapidamente. Espero que tenham gostado, espero que ajude a resolução da atividade 1. E nós, sim, aí como é que você marcaria a sua resposta? 0,57 está entre 0,5 e 1. Me parece que essa alternativa é a letra B. Neste caso, tá certo? Aí cada um tem que fazer o seu processo, tem várias questões diferentes, tá? Bons ventos a todos, paramos por aí.